Olá, eu sou a Lidu Figueiredo, estou iniciando mais um Café com a Lidu e de presente eu vou trazer aqui a Cris Burrâmara, é minha parceira em outros projetos como podcast, né? E onde a gente fala de marketing, de sustentabilidade, fala de projetos, a gente discute novas propostas também para o marketing pessoal, que envolve N assuntos, N soluções, N problemas, mas que todos eles têm a possibilidade de construir para você um conhecimento que você pode aplicar na tua vida real, na prática, a partir daquilo ali. Hoje nós vamos falar sobre imagem pessoal, tá? Cris Burrâmara, ela vai falar melhor do que eu, claro. Ela é doutora em administração de empresas com foco em gestão de pessoas. Então, ninguém melhor do que ela para falar dessa possibilidade de imagem pessoal no trabalho. Então, o que é que você vai imaginar? Aguarda aí que eu vou passar a palavra para ela, que ela vai dizer melhor do que eu como funciona isso. Então, Lidu, que bom, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui tomando esse café com você e trocando ideias, energias, isso é muito bom. É verdade. Falar sobre marketing pessoal e o que eu achei bacana do que você falou aí no início é exatamente isso, na vida real. Na vida real. Porque isso é importante, né? A gente falar uma coisa que é para o artista da televisão. Não, é pra gente que está ali na labuta todo dia, no trabalho. Gente como a gente que precisa todo dia, depois de 300 horas de trabalho, acordar cedo e continuar o trabalho. Continuar rindo, alegre, satisfeito. Então a primeira coisa é a gente ter prazer com aquilo que a gente faz. É verdade. Né? Eu acho que esse aí é o primeiro marketing que a gente faz. É verdade. É a gente ter prazer, porque aí a gente consegue administrar nossas agendas, a gente consegue atender a todos os compromissos. Isso é fundamental. Mas a questão do marketing pessoal é porque a gente fala tanto de marketing para vender um produto e para vender um serviço, e a gente esquece que a gente também é um produto, que a gente também tem um serviço a prestar. Então, dessa forma, a gente tem que usar todas as ferramentas e as estratégias do marketing que a gente coloca num produto ou num serviço para a gente. É verdade. Então, esse é o grande foco. Né? Então, trabalhar marketing pessoal é trabalhar com comprometimento, com postura, com atitude, e aí é onde entra o estilo pessoal, né? Como uma ferramenta. Então, na verdade, quando a gente fala do estilo pessoal ou estilo profissional, a gente está falando de uma das estratégias do marketing pessoal, que é você, como a gente sempre diz, saber entrar e saber sair de um lugar, seja ele no ambiente social, no ambiente profissional. Então, essa é a grande questão e essa é a nuance do marketing pessoal que eu defendo e que eu gosto de trabalhar. Gosto de conversar com a Cris, que sempre é uma aula, tá com ela. Meu Deus, que nada. Mas é importante. Mas eu tô vendo, Cris, também, que tem muitas pessoas querendo se descobrir. Sim. Tipo assim, chega no momento da vida, a geração millennial, né? Sim. Tá aí pra comprovar isso. Chega no momento e diz assim, sim, quem eu sou. É verdade. O que é que eu quero fazer? Eu tô fazendo a mesma coisa, da mesma forma, há muito tempo, e não tô conseguindo melhores resultados, porque eu não sei quem eu sou, eu não tô trabalhando. Quando começa a trabalhar imagem pessoal, quando começa a trabalhar novas possibilidades de se ver melhor, né? A pessoa começa a ser melhor no trabalho, começa a ser melhor. Sem dúvida. Em casa começa a ser melhor e ter disposição para fazer outras coisas, Sim. porque deu um gás a mais, né? Sem dúvida. Então, como despertar as pessoas para isso? Eita, que difícil. Então, é difícil mesmo. Isso é um processo, né? Porque pessoal também, né? É muito, é o tempo de cada um. Mas eu acho que mais do que a geração milênio, eu acho que esse desafio está mais ainda para a geração anterior à milênio, Isso é verdade. que ainda está no mercado de trabalho e que teve que se adaptar a uma nova linguagem, a uma nova postura. Porque a geração milênio ela vem com uma particularidade muito específica e uma característica muito específica. Eles são muito eles. Isso é verdade. Então, a gente tem que aprender também muito com eles. Mas para a geração X, né, a geração que antecedeu, é uma geração que ainda está aí, ativa no mercado de trabalho e que teve que se adaptar a uma tecnologia, teve que se adaptar a uma postura e a uma linguagem diferenciada. É verdade. Então, acho que o desafio maior é para essa geração. E aí é uma descoberta muito pessoal, é um processo muito particular e cada um tem seu tempo. E esse tempo é interessante a gente perceber que, à medida que a gente vai observando o processo à nossa volta, tem um movimento das coisas acontecendo. E esse movimento é o que vai nos conduzindo. A gente tem que primeiro entender que a gente passa uma mensagem com o que a gente quer dizer, né? Com o que a gente fala, a gente está passando a mensagem, que é na nossa comunicação verbal. Mas a nossa comunicação não verbal,
é onde está a imagem, onde está a postura, onde está... E aí daí vem a atitude, o comprometimento com aquilo que faz. E a geração X, ela teve que se adaptar a isso. A geração Y já vem aí, que é a geração milênio, já vem aí com essa autonomia, né? Mas também tendo que falar a linguagem que está sendo posta no mercado de trabalho e no mercado social. E como é que será para essa geração Z, que está vindo agora? A gente não sabe como é que vai ser ainda, assim, tudo. Verdade. Até porque eles têm uma pegada de trabalhar na internet, a gente não sabe quem está por trás da câmera. É verdade. Né? Como é que funciona? Como é que vai funcionar essa postura e essa credibilidade, essa passagem de verdade, né? De verdade no que faz. No que faz isso? Como é que faz? É interessante isso, porque a geração Z é uma geração que ela já nasceu tecnológica, né? Então, a forma dela lidar com as coisas é totalmente diferente do que vinha sendo construído. E o mais interessante é que o movimento das coisas está sendo da gente ter que se adaptar a essa geração. Essa geração. Do que é ela, a nossa. Vê-se o modelo que a gente tem hoje. É a gente hoje está tomando um café que tem pessoas nos assistindo, que isso tudo é um caminho digital, é pela internet. A gente tem um programa, a gente tem um produto que é o podcast, que também é digital. Então, eles vêm com uma linguagem, eles já estão com uma linguagem muito de autonomia e nós estamos tendo que nos adaptar a isso. É verdade. Agora, nós que eu digo assim, a geração X e já uma parte da geração milênio, uma consciência maior de que também isso não é tudo. Que a gente também, como a gente vive em um conjunto, a gente vive em uma sociedade, a gente vive em um meio, por mais autonomia que eu tenho e por mais veracidade que eu queira passar na minha mensagem, tem um entorno. E a gente tem que respeitar esse entorno. Né? A minha liberdade, o meu espaço, ele termina onde o seu começa. Isso. Então, o respeito ao próximo, ele tem que acontecer. Independente de que geração você seja, independente da forma que você tem de pensar. Mas é importante que a gente entenda isso, que a gente vai construindo a nossa imagem e que a gente tem que se adaptar às situações e às circunstâncias que mas em compensação, estamos. assim, o que eu noto também, essa geração que é muito tecnológica, ela sabe mexer nos processos, nas redes sociais e tudo mais. Sim, verdade. Mas ela não entende do porquê que está fazendo, do que está fazendo. É interessante. Né? De pensar, de refletir, até mesmo para criar um programa. Então você vê muita futilidade. Eu tenho até uma amiga que estava comentando essa semana. Ai, meu Deus, o meu filho está assistindo muito a pessoa do youtuber tal, né? Aí ela disse, ai, mas esse negócio não para, só o pessoal desses youtubers. Eu disse, mulher, chaqueta, que daqui a pouco ele vai virar um deputado federal e ele vai bombar. É possível, é possível. É possível. Ela disse assim, ai, meu Deus, tu conseguiu me deixar pior, né? Não sei se ajudei ou se atrapalhei. Mas é justamente porque é uma geração muito mais jovem que está com a pegada tecnológica que não sabe o que é essa pegada tecnológica nem o poder que tem nas mãos. Interessante o refletir isso. o poder das mãos, né? Do que tem nas mãos. Então, é complicado. É muito difícil isso mesmo, porque se a gente parar para pensar, eles sabem fazer, mas não sabem por que estão fazendo. Isso. Né? Então, se você pede para um adolescente te orientar em alguma coisa, ele diz, não, aperta o botão, vai apertando o botão e depois a gente vai descobrindo por que apertou aquele botão. Então, é uma maneira inconsequente de lidar, consequente com muitas aspas aí, de lidar, mas que a gente tem que aprender com essa ousadia também. Porque se não mas fosse... é porque eles não têm medo. É isso. Então, essa ousadia, medo. Por isso que eles vão e enfrentam. Talvez quando se depararem com alguma situação onde vai precisar pensar estrategicamente, aí eu não sei se eles vão ter, talvez, a habilidade, essa visão que as outras gerações tiveram. É um mistério, ninguém sabe, né? Com certeza, mas assim, o que é legal é que as escolas estão repensando a forma do ensino por conta desse tipo de geração, por conta desse novo tipo de trabalho que está surgindo. Eles não têm a segurança que tinham os nossos pais nos trabalhos deles. Eles agora, tipo assim, eles não têm fidelidade, para eles é um trabalho, tanto faz estar aqui como estar ali, um trabalho para executar, eles não têm o apego que a gente ainda tem,
né? Mas que também a gente aprende a se desapegar também facinho. Sim. Dados do IBGE mostram isso, né? O emprego formal acabou. O modelo mudou. Né? Então, a prestação de... E aí isso é interessante a gente parar para analisar, daí a importância do marketing pessoal. Pois é, porque é esse ponto que eu ia chegar. Não é? Porque hoje em dia o serviço... O serviço, ele tem que se sobressair, e aí essa geração tem que se atentar cada vez mais cedo para a imagem pessoal, porque é o que eles vão vender. Olha como as coisas vão fazendo um ciclo. Porque na hora em que a gente está hoje numa geração completamente, não digo completamente, mas 90% digital. Isso. Onde o serviço é o que move produtivamente o nosso país. E aí, se a gente para pensar, como prestar um serviço sem se preocupar com a questão do marketing pessoal? E marketing pessoal não é só aparência, não é só postura, não é isso só, é também. Mas não é só isso. Então, é interessante a gente perceber que, ao mesmo tempo em que nós temos um novo modelo de mercado de trabalho, um novo modelo de oferta de trabalho, nós precisamos amadurecer essa geração que aí está posta e que é quem vai ocupar essas funções e é quem vai desenvolver mover o nosso país. Então eles precisam ter essa consciência da importância do marketing pessoal e daí puxa o marketing de relacionamento e daí puxa todo o network que é para ser feito. É verdade. E aí o negócio vai longe. Tem um autor que eu gosto muito que é o Rafael Hess. Ele é um português. Quer dizer, eu acho que ele é português, que eu só vejo ele em palestras em Portugal. Nunca fui atrás da biografia, mas ele tem uns textos que eu acho muito bacana. Ele fala que tudo é marketing. A folha de pagamento, o boleto de pagamento que você envia tem que ter padronizado de acordo com a tua empresa. É marketing. A pessoa quando liga para a tua empresa que o outro atende é marketing. A forma como você atende, o script de venda é marketing. Então ele fala muito isso. E é legal porque ele entende também que a pessoa que está trabalhando para ele tem que entender tão bem da empresa dele quanto ele. Sim, e que isso é o principal marketing, inclusive para a pessoa, porque se ela não tiver uma postura adequada, as pessoas vão ter uma rejeição e um possível outro empregador não o emprega porque viu a falta de imagem pessoal, a falta de personalidade. Cuidado, né? Na forma que ele lida no local onde ele está. Então acaba sendo tudo um contexto muito maior, mas que interfere também na firma e até a forma da gente refletir o que esse mercado está vivendo. Sim, né? Sem dúvida. Porque, na verdade, em qualquer momento em que você tem um contato do teu cliente externo com a empresa, você já está fazendo marketing. E esse primeiro contato pode ser com o teu funcionário, pode ser com o prestador de serviço. Verdade. E essa primeira impressão, embora a gente diga assim, mas a primeira impressão é muito superficial, mas a primeira impressão marca. A primeira impressão, ela deixa uma marca ali naquele contato, que você poderá ter a chance de refazer essa primeira impressão ou não. Então, quando a gente diz que tudo isso é marketing, como você acabou de citar, é exatamente essa questão de que manteve um contato com a sua empresa, seja por telefone, seja pessoalmente, você já está exercendo o marketing. E aí o marketing pessoal vem como um instrumento também. Teve uma vez que eu fui numa agência bancária, lá onde eu tenho que contar um tempo, né? E a gerente, ela é mais jovem, né? E a gente acabou se conhecendo por conta de uma viagem que eu fiz e ela gosta do lugar que eu fui, enfim. A gente acabou ficando amiga. E teve uma vez que eu entrei na agência e estava lotado. E eu pensei, não, depois eu volto. Ela estava no lugar dela, né? E ela veio até mim, lá da outra bancada, e disse assim, qual é o teu problema? Eu disse, não, é besteira, depois eu resolvo. Ela disse, não, Lido, não tem problema nem grande e nem pequeno. Tem problema. Se está te incomodando, me incomoda. Olha que bacana. Cara, eu acho que foi a melhor profissional que eu já vi na agência bancária. Pode crer. Eu nunca vi uma pessoa se colocando dessa surpreendente. forma. Pronto. Aí ela disse, olha, tu pode mudar de banco, tu pode ir para onde tu quiser, eu vou ser tua perseguidora. Olha aí. Porque a forma como ela lida com o cliente, eu achei diferente. Sim, sem dúvida. Porque se colocou no lugar dele. Né? Que a gente tanto fala em verso e prosa, né? Para se colocar no lugar do outro, que é a empatia, mas como isso é difícil. Nossa, eu sou apaixonada pela pessoa, né? Assim, olha, onde como ela for, isso é difícil. É isso. Eu vou. Entendeu? Deixou registrado. Então, assim, eu não vou mudar de banco, não. Eu vou aonde você for. Você for. Isso é interessante. Mas essa é a questão, é humanizar um serviço, e aí volta também para aquilo que a gente estava conversando sobre essa geração Z que já nasceu tecnológica. Então, nós temos hoje um mundo
plenamente digital, né? Quem não está adaptado está se adaptando e, ao mesmo tempo, extremamente necessitando a personalização. Porque um atendimento desse é um atendimento personalizado, mas você pode ter o banco pelo teu celular. Você dificilmente vai ao banco só quando é alguma coisa que você queira resolver ali, que tem que ser presencialmente. Então, apesar do mundo todo tecnológico e digital, a pessoa faz diferença. É verdade. O atendimento dessa pessoa marcou para você, a ponto de você dizer assim, não, aonde ela for, no dia que essa pessoa não estiver mais lá prestando aquele serviço... Eu não tenho mais conta em banco. É interessante. Interessante. Eu não tenho mais nem conta em Você banco. se sente meio que órfão. Órfão, total. Porque a pessoa não está ali para te atender. Mas foi incrível. E é interessante a gente perceber isso, porque o serviço ele está presente em tudo. Em tudo. Embora na comercialização de um produto ou na prestação, tem um serviço envolvido ali. Então, o lidar com as pessoas, o tratar com as pessoas. Então, todo o marketing, e aí vai o treinamento, pela parte da seleção, da capacitação, ele termina lá naquele momento do contato com o cliente final, onde o teu marketing pessoal vai funcionar. Com certeza. E aí é daí que é apaixonante isso, porque é em tudo na vida da gente, no serviço de uma maneira geral, e aí está aí o marketing 4.0 para provar isso para nós, que a gente está no mundo digital, no mundo tecnológico, mas no mundo que a gente precisa personalizar, para você se sentir diferenciado. E exatamente, o interagir o real com o virtual. Com o virtual. Que então é o fundamental, é o essencial. E é assim, não adianta a gente tem que passar uma verdade. Então, o marketing pessoal, e aí entrando na questão só de estilo, e que é uma das ferramentas, é uma ponta do iceberg. Mas você tem que entender que a gente está passando uma mensagem. E essa mensagem você tem que dizer, é a minha verdade? É isso que eu quero dizer? E aí, então, você trabalha todos os instrumentos que você tem e as ferramentas que você tem para você passar essa verdade com a maior transparência possível, porque o cliente sabe, o cliente conhece. O cliente conhece, ele sabe, ele tem muita certeza na hora de contratar. Sem dúvida nenhuma. Né? É igual eu e a gerente, assim, o banco é um banco tradicional, mas a forma como ela lida não é uma coisa tradicional, é uma coisa pessoal. Personalizada, né? E é dela. Que bom. É dela. Onde ela for, ela vai levar aquilo, porque ela não aprendeu em canto nenhum. É interessante isso. Ela pode até ter escutado, ter visto um treinamento, uma coisa, mas a forma como você traz aquele conhecimento e coloca em prática, aí tem a sua assinatura. Tem. E como tem. Como me marcou. É isso aí. Cris, muito obrigada eu que agradeço, pelo convite, amiga, a parceria de sempre. Eu que agradeço. A Cris sempre corrige os meus textos, gente, sempre tem noção. Desde a vida acadêmica, né? Ela continua na vida acadêmica, eu admiro pra caramba, mas tive que escolher outras opções. É isso aí. Né? Mas aqui, olha, a amizade fica, sem dúvida. O marketing pessoal também nos liga, né? Por isso que a gente se identifica e montamos o podcast, acompanhe a gente lá no podcast, né? Cris Burhamara e Lidu Figueiredo, né? O nome do podcast, gente, é super interessante. É para começo de conversa. Então, para começo de conversa, eu chamo a Cris para poder sempre a gente fazer o começo, o meio e o fim da conversa. É bom demais. Cris, muito obrigada. Eu que agradeço, seja sempre bem-vinda, né? Muito obrigada. A gente vai ter mais encontros, sem dúvida. Já a gente grava outro podcast. Sem dúvida nenhuma. Sucesso para você. Para nós. E vida longa. Para nós, amém. Amiga. Muito obrigada. Segue aqui o sininho, acompanhe as notificações e curte o nosso canal Evento Estratégico. E vai ter muito mais Café com Lidu nesse nosso quadro, que é para você entender muito mais do universo do marketing. Até a próxima!